Ensinar com esta lição: desprezado pelos outros, mas perdoado por Deus. Bem, vamos imaginar a seguinte história. Jefferson tinha 9 anos. Certo dia, houve uma grande briga na escola e vários alunos da sua classe se envolveram nela. Jefferson também ficou no meio da confusão. Começou a entrar na briga e entrou profundamente. Depois que tudo acabou, ele ficou com muita raiva dos garotos que o ofenderam e machucaram. Então decidiu: eu vou me vingar de todos esses meninos que me bateram. No dia seguinte, quando todos achavam que ele estava no banheiro e ninguém estava vendo, Jefferson foi até o armário onde ficavam guardados os uniformes de futebol, pegou um canivete, achou um canivete. Olha que coisa perigosa, que ninguém deve pegar canivete, né, crianças? E cortou as camisas de futebol dos meninos que haviam brigado com ele. Naquela mesma tarde, o estrago foi descoberto e houve um problema tremendo. O diretor descobriu que Jefferson é quem tinha feito aquele serviço. E o diretor imediatamente ligou para o pai do Jefferson e pediu para que ele fosse até a escola. Jefferson ficou com medo, sabia que ia pegar um castigo. O diretor contou toda a história do que havia acontecido. Sim, havia tido uma briga, meninos tinham brigado, tinham machucado o Jefferson, e o Jefferson tinha feito esse plano para se vingar. Ele sentiu vergonha, medo e também se sentiu culpado porque ele havia feito algo terrível. Outros também haviam sido machucados e não tinham feito essa vingança como ele fez. O pai de Jefferson ficou muito triste porque o seu filho havia se envolvido num problema tão sério. Lógico que todos que haviam se envolvido na confusão mereciam um castigo, mas Jefferson tinha feito algo a mais. E o pai de Jefferson amava o filho e por isso havia conversado com ele muitas vezes sobre o seu comportamento, para ele não agir com tanta violência. O pai dele resolveu, até mesmo em outras ocasiões, punir o Jefferson, porque ele era vingativo. Ele tinha essa atitude de vingança muito forte no seu coração. Se o pai negasse algo para ele, ele também tinha o costume de se vingar, batia no pai, maltratava o pai, ficava sem falar com o pai. Ele tinha essa reação de quando era contrariado, se vingar. Ainda que parece justo, gente, quando alguém faz mal a você, você querer se vingar, isso não vai ser bom para você. Isso vai gerar ainda mais problemas, violência, e isso não pertence a você. Então, Jefferson, depois daquela situação, ele viu que o comportamento dele tinha sido realmente muito agressivo. Ele disse para o pai: pai, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu não quero mais fazer algo desse tipo. Eu peguei uma faca, cortei a roupa dos meus colegas que haviam brigado comigo. E isso realmente é muito sério, eu estou arrependido. E eu até mereço mesmo ser punido pelo diretor e pelo senhor, porque eu extrapolei nos meus sentimentos. O pai de Jefferson pensou por um momento e disse: olha, Jefferson, você merece pagar por aquelas camisas, porque foi você mesmo que cortou as camisas do time de futebol dos seus amigos, que realmente brigaram com você. Mas eu amo você e por isso eu vou pagar por aquelas camisas de futebol.
Além disso, eu vou perdoar você. E Jefferson tomou um susto e disse: como meu pai faz um negócio desse? Eu mereço ser punido. Eu fui mal. Tudo bem que eles fizeram mal para mim. Eles também fizeram coisas erradas, mas eu também fiz uma coisa. Eu também briguei com eles. E eu fiz coisa além. Eu fui lá e cortei a camiseta e fiz de maldade mesmo, com muita raiva. Como que meu pai me perdoa? Jefferson ficou tão constrangido, crianças, por aquela atitude do pai dele. E ele percebeu como meu pai me ama, como meu pai realmente vai pagar o preço no meu lugar, vai ter que trabalhar um pouco mais para pagar aquelas camisetas. Daquele dia em diante, Jefferson ficou tão constrangido, tão mudado, que ele disse: eu não quero mais dar prejuízo para o meu pai. Eu não quero mais ser tido como uma pessoa irada, perigosa, porque se eu continuar desse jeito, todo mundo vai achar que eu sou perigoso e não vai querer mais ficar perto de mim. E com razão, Jefferson realmente se conscientizou que havia um mal no seu coração. Vamos pensar um pouco nessa história? Como o pai de Jefferson havia tentado impedir que o filho fizesse coisas erradas? Como foi que ele fez? Como ele já tinha esse hábito de fazer coisas erradas, de se vingar quando alguém fazia algo contra ele, o que o pai do Jefferson fez? O pai do Jefferson havia conversado muitas vezes com ele sobre essa ira do coração dele, esse mau comportamento gerado no seu coração. E até mesmo já havia colocado ele várias vezes de castigo por isso. De quem foi a culpa por Jefferson ter se envolvido com um problema tão sério na escola, dessa briga? Foi de Jefferson ou do seu pai? Foi de Jefferson, né? Jefferson já estava se envolvendo com brigas na escola. E o pai já estava cansado de ensinar para ele e puni-lo, porque ele às vezes se envolvia em outras confusões em outros lugares. Como o pai de Jefferson mostrou que realmente havia perdoado seu filho? Quando o pai de Jefferson, ao invés de punir, resolveu pagar a despesa das camisetas rasgadas, perdoou e falou para ele que o amava e que ia ajudá-lo a vencer aquela ira do coração dele. O que custou para o pai de Jefferson perdoar o filho? O preço das camisetas. O pai de Jefferson teve que pagar as camisetas, teve que ir na escola, sofrer vergonha, como se ele não fosse um bom pai para educar. O pai de Jefferson passou por tudo aquilo, o constrangimento, a vergonha de ter que ser chamado pelo diretor, do diretor ter que dar conselho para ele como educar o seu filho. E por que o pai de Jefferson mudou o comportamento também? Resolveu perdoar o filho e dizer que ia ajudá-lo a pagar as camisetas, ia pagar as camisetas e ia ajudá-lo a vencer aquela ira do coração dele, aquela vingança, porque o pai dele o amava. Sabe, crianças, de certa maneira, nós somos parecidos com Jefferson. E Deus é parecido com esse pai. Porque Deus, ele é muito mais do que esse pai, né? Deus nos perdoa em quantas coisas erradas que a gente faz. Deus pode e quer perdoar você pelos seus pecados, por aquilo que você já fez de errado. Às vezes não fizemos algo semelhante ao que Jefferson fez. Você nunca rasgou a camiseta de ninguém com tesoura ou com faca. Mas você já fez outras coisas erradas. Talvez você já xingou um amigo seu.
Talvez você já desejou que aquele seu amigo perdesse uma coisa que ele tinha ganhado, ou algo que ele fosse fazer, ou que ele não tirasse uma boa nota na prova, como vingança. Tomara que ele seja um derrotado, que ele perca a nota na prova, que ele leve uma queda. Isso também, crianças, apesar de você não ter feito, mas desejado, é uma vingança. E é um pecado. Às vezes você também disse alguma mentira, ou você perdeu a calma, ou você não obedeceu seus pais. Enfim, você já fez algo também que trouxe tristeza, que trouxe um problema, uma atitude errada. A palavra de Deus diz que nós devemos dizer a verdade. Não adianta a gente fugir da verdade. Nós temos que enfrentar a verdade. Se nós fizemos algo errado, se a gente desejou o mal, se a gente está com um pensamento ruim sobre alguém ou sobre nós mesmos, culpando a gente demais, também querendo fazer algo mal para a gente mesmo por causa de uma atitude errada, nós devemos dizer isso para o Senhor. E pedir muito que o Senhor nos perdoe, nos purifique de todo pecado, que o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz, apague todo o desejo pecaminoso do nosso coração, que o Senhor retire do nosso coração toda a atitude, todo o pensamento, toda a vontade de fazer algo que não agrada a Deus, mesmo que aquela pessoa mereça. Porque às vezes a pessoa até procurou, até nem foi você que procurou. Às vezes você está lá no seu cantinho, brincando, e a pessoa vem e derruba seus brinquedos e bate em você. E até a vontade mesmo é você ir para cima e bater naquela pessoa, e empurrar aquela pessoa, não é verdade? Mas isso também não vai fazer bem a você, nem vai deixar o seu coração limpinho, vai deixar o seu coração cada vez mais irado, mais violento. Então a gente tem que pedir: Senhor, tira do meu coração esse desejo de vingança, abençoa essa pessoa, que ela não me faça mais o mal, tira do coração dela, que ela seja mais amável. Você tem que orar para que aquela pessoa mude o comportamento e que o seu coração não guarde raiva. O pai de Jefferson perdoou ao filho porque amava, e ele se dispôs a cobrir todo o prejuízo que Jefferson havia causado aos outros colegas. Alguns de vocês também podem ter pais que, assim como Jefferson, se importa com você e possa querer pagar o preço pelo seu erro. Mas às vezes você pode ter um pai ou uma mãe que estão separados e que não se importa com os seus problemas, que foi embora, e você sente que você ficou só, sem pai ou mãe, e que você não tem ninguém que possa te ajudar. De fato, isso é muito triste, mas eu quero que você saiba de algo. Você, na verdade, não está só. Há uma pessoa que ama você muito mais do que um pai ou uma mãe presente. Mais do que qualquer parente, do que qualquer tio, do que qualquer professor ou do qualquer pessoa, essa pessoa é Deus. Sabe, crianças, às vezes quando a gente passa essas situações difíceis, que alguém faz o mal pra gente, ou que a gente está precisando resolver algo, a gente pensa assim: eu mesma já pensei, meu papai e minha mamãe já não estão aqui comigo, já está lá no céu, e eu pensei: eu gostaria que meu pai tivesse aqui, minha mãe. Mas sabe, crianças, maior do que o meu pai, do que minha mãe, para me ajudar, é Deus.
Porque eu me lembro também que mesmo quando eles estavam aqui presentes, vivos, junto comigo, tinha coisa que eles não conseguiam resolver para mim. Somente Deus poderia resolver e pode resolver. Deus, ele é suficiente, meus amores, para resolver qualquer problema, seja problema de pecado, seja problema de dor, de ferida, de ausência, de um sentimento que você está sentindo, de uma saudade. O Senhor lhe é suficiente. Você vai buscar o Senhor. Você vai pedir: Jesus, me ajuda. Jesus, se você cometeu pecado, você vai dizer: Jesus, me perdoa. Senhor, me purifica. Se você está precisando de ajuda para vencer uma saudade, uma tristeza, você vai dizer: Jesus, cuida do meu coração, me ajuda, Senhor, a vencer a saudade, a vencer a tristeza, a vencer a ausência daquela pessoa que eu tanto amava. Jesus morreu para isso, crianças, para nos ajudar, lá naquela cruz. Ele derramou o seu sangue. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Para quê? Para que quando a gente precisasse, por a gente ser fraco, por a gente ser dependentes, a gente poder recorrer para Ele e a gente ver que Ele venceu, que Ele pagou um alto preço diante da lei que exigia a nossa morte por causa do pecado, que ele pagou um alto preço diante da dor, do sofrimento que vem nas nossas vidas quando a gente menos espera, para a gente poder olhar para ele e dizer: o Senhor venceu. Se o Senhor venceu, ele vai me dar vitória. Ele vai me fazer um vencedor. Ele vai me ajudar. Ele vai me perdoar, Ele vai me libertar, Ele vai me curar, Ele vai me ajudar a vencer a dor, o sofrimento. Porque todos nós passamos por sofrimentos. Um dia, mais cedo ou mais tarde, nós vamos passar por algum tipo de sofrimento. Oh, Senhor, como dói quando o nosso coração está partido. Quando o nosso coração está sangrando. Crianças, o Senhor, Ele é presente. Às vezes o Senhor vai mandar você procurar ajuda de algum profissional. Sim, Ele deu sabedoria aos médicos, Ele deu sabedoria aos psicólogos, Ele deu sabedoria aos pastores, aos irmãos que têm dom de cura, né, de orar com aquela oração fervorosa, que quando ele ora, Deus age e ele cura o seu coração ferido. Tem os irmãos da igreja com dons e tem os irmãos com dons da ciência também dada por Deus para nos ajudar. E às vezes o Senhor, Ele vai fazer a obra sozinho, Ele mesmo. Mas Ele não vai nos deixar no desespero, na angústia. Basta a gente clamar, buscar, chorar. O Senhor diz: buscai a mim, busque a mim, pedida-se-vos-á, batei e acharás. O Senhor, Ele é fiel para nos ajudar, assim como Ele foi fiel em ajudar o Jefferson. Sabe, teve um amigo de Jesus também, chamado Mateus, um discípulo, que ele estava fazendo um problema muito sério. E Mateus também precisou da ajuda de Jesus. Vamos imaginar o seguinte diálogo de Mateus com uma pessoa. Vamos dizer que a pessoa chegasse e perguntasse assim, você chegasse para Mateus, o discípulo de Jesus, que andou com Jesus. Qual o seu nome? E ele dissesse, meu nome é Mateus. Você é o Mateus, que foi um dos discípulos a quem o Senhor Jesus ensinou e que o seguiu? Sim, sou eu, exatamente. Vamos dizer que a gente está lá conversando com Mateus. Se a gente tivesse conhecido ele. É uma imaginação.
Deve ter sido maravilhoso ser amigo do Senhor Jesus, andar com o Senhor Jesus. Sim, disse Mateus, é claro que foi. Até mesmo agora, mal posso acreditar que Deus permitiu que uma pessoa como eu aprendesse com Jesus e andasse com ele durante 3 anos. Porque antes disso eu fiz coisas terríveis. E você perguntasse, você poderia nos contar um pouco da sua história? Eu estava querendo muito encontrar-me com você e até mesmo tenho algumas perguntas para fazer para você, tudo bem? E Mateus dissesse, sim, tudo bem. Na verdade, eu fiz coisas das quais agora me envergonho, sabe, amiguinho? Os romanos haviam conquistado nossa terra de Israel e eles nos governaram por muitos anos. Eles fizeram todo o povo judeu pagar bastante dinheiro de imposto. O povo judeu se sentia oprimido, triste e tinha muita raiva porque às vezes ficava até mesmo sem o sustento para os seus filhos para poder pagar os impostos. Mas eles tinham que obedecer. E eu trabalhava para os romanos e fazia com que eles fossem perseguidos se não pagassem os impostos. E você perguntasse para Mateus, por que você se sente envergonhado? Porque eu trabalhei para os inimigos do meu povo. Na verdade, eu era um traidor. No fundo, naquela ocasião, eu me sentia muito mal e culpado, mas não mostrava isso para ninguém, porque eu tinha muita vontade do dinheiro que eu ganhava. Eu montei um pequeno escritório bem na rua, pelo qual todo mundo passava, e lá eu impunha para que todo mundo pagasse os impostos. E eu guardava uma boa parte do dinheiro para mim. E como foi que tudo mudou na sua vida, Mateus? Sim, tudo mudou na minha vida. Certo dia, o Senhor Jesus estava passando pela rua e me chamou para segui-lo. Você sabia que era a pessoa que chamou você para... Você sabia quem era Jesus, a pessoa que te chamou para segui-lo? Bem, eu já havia ouvido falar coisas maravilhosas sobre Jesus. Mas naquela época eu realmente não sabia tudo o que sei agora. Que ele é o Filho de Deus e que veio do céu para morrer numa cruz, a fim de me libertar do pecado, para que eu não fosse mais tão ganancioso e machucasse tantas pessoas, ferisse o coração das pessoas e até mesmo roubasse dinheiro, porque eu ficava com uma parte daquele dinheiro, eu não dava tudo para os romanos. E o que você fez quando Jesus o chamou para seguir? Naquele dia, levantei-me da minha mesa e comecei a segui-lo. Eu sabia que eu estava fazendo coisa errada, mas não conseguia me libertar. E eu percebi que aquele homem podia me ajudar. Então fiz uma grande festa na minha casa. E chamei Jesus e seus amigos e alguns dos outros meus amigos cobradores de imposto. E fiz uma linda festa para receber Jesus na minha casa. E algumas pessoas criticaram o próprio Jesus por estar comendo comigo. Outras pessoas que já haviam sido magoadas por mim. Como você se sentiu quando Jesus foi à sua casa? Fiquei muito feliz, porque ele estava preparado para estar conosco. Senti-me, porém, muito mal e muito culpado, porque aquele homem tão bondoso, que nunca fez mal a ninguém, entrou na minha casa. Comecei a me sentir constrangido. Sabe, crianças, na presença de Jesus eu percebi, e em tudo que ele falou para mim, que eu havia feito algo muito errado. E eu pedi perdão e ele transformou a minha vida. Sabe, crianças, talvez como o Jefferson e como o Mateus nessa história que a gente está imaginando, você também
possa pensar assim: ah, Senhor, eu já desobedeci o Senhor, já desobedeci a mamãe, o papai, já fiz coisas erradas, já pensei, já desejei, já senti. Senhor, como que o Senhor pode me transformar? Sabe, crianças, Jesus, ele é especialista em nos transformar, em ajudar quem realmente precisa, quem realmente confessa que é um pecador, que já fez coisas erradas. Jesus só pode ajudar pessoas assim como você e eu, quando a gente realmente reconhece que precisa da ajuda dele. Assim também como Jesus, ele só pode ajudar a pessoa que reconhece, que diz assim: eu estou ferido, eu estou triste, eu estou magoado, eu estou me sentindo sozinho, abandonado, eu estou com muita saudade de uma pessoa que foi embora, que eu não vou ver mais. Jesus, me ajuda, me acode. Olha, Jesus só pode ajudar quem pede, quem precisa, quem fala que necessita. Não fique sozinho achando que você vai resolver o É necessário você pedir ajuda do Senhor. Sabe, isso é ser humilde. Humilde é reconhecer que precisa de ajuda. Às vezes a gente pensa que humilde é a pessoa ter poucas coisas somente. Não. Às vezes a pessoa tem poucas coisas. Tem uma casa simplesinha, tem pouca roupa, tem pouco brinquedo, ou tem um emprego que ganha pouquinho. Isso não é ser humilde, isso é ser necessitado, ser simples economicamente, às vezes. Humilde é aquele que reconhece que precisa de ajuda, que ele sozinho não é capaz de vencer. E aí ele vai para Deus, em primeiro lugar. Ele se ajoelha diante de Deus e ele se humilha e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Oh, Senhor, me ajuda a não fazer esse pecado. Me perdoa, purifica, lava-me com teu sangue, me liberta. Senhor, eu quero te dizer que eu não consigo vencer sozinho a dor da separação dos meus pais, a dor da ausência da presença dos meus pais, do meu vovô que morreu, do meu papai que morreu. Senhor, por eu ter reprovado de ano, eu estou muito sofrido, muito magoado, estou muito triste, porque eu não consegui passar. Oh, Senhor, porque eu perdi aquela minha amiga, ela era tão minha amiga e ela me traiu, falou mal de mim, Senhor, e eu estou com o coração sangrando. Senhor Jesus, eu não consigo perdoar, porque aquela pessoa falou mal de mim, me magoou, me feriu, inventou mentiras com meu nome. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Olha, crianças, é assim que você vai vencer. Agora, se você disser: eu sou forte, eu vou vencer, eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém. Ai, crianças, você vai perder. Você vai perder mais cedo ou mais tarde. Porque você vai descobrir que você não tem força em si mesmo. Todos nós somos precisados de Jesus. Eu preciso todos os dias. Hoje mesmo eu já disse: Senhor, eu preciso do Senhor. Pai, eu tô com um coração doendo. Sabe, crianças, o coraçãozinho da tia Raila hoje está um pouquinho machucado. Eu tô sentindo saudade. Eu tô sentindo a dor de uma pessoa que tá sofrendo. E o coraçãozinho da tia Raila tá sentido, sabe? Eu tô sentindo vontade até de chorar. Eu disse isso neste instante para o meu esposo, mas eu estou falando aqui para Jesus. Eu falo para Jesus: Jesus, cura meu coração. Senhor Jesus, me ajuda, Senhor. Meu coração está sangrando, está doendo, porque aconteceu algo que fez o meu coração entristecer, mas o Senhor é poderoso para tirar toda a tristeza. E eu sei que Ele vai tirar, porque Ele já tirou outras tristezas do meu coração. Eu já passei por outras tristezas fortes e o Senhor curou o meu coração. Como eu disse para você, quando a tia Raila perdeu o papai e a mamãe dela, que eles foram para o céu,
eu fiquei com meu coraçãozinho muito, muito, muito triste. Chorei, 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 chorei. E eu dizia, Jesus cura, Jesus tira a dor, Jesus me consola, Jesus me ajuda a vencer a saudade. Às vezes vem de novo e eu faço essa oração. E Jesus sempre me ajuda. Às vezes ele também me dá pessoas amigas. Eu tenho amigos que me escutam, que me abraçam, que dividem a dor, que ora por mim. Sabe, eu tenho umas amigas de oração maravilhosas, eu quero mandar um beijo, elas sabem quem elas são, e elas me ajudaram recentemente, Deus me deu umas amigas de oração aqui em Corrente, e elas oram, elas me abençoam quando eu tô triste, e quando elas estão tristes, eu também oro por elas. E desejo que Deus dê vitória. Sabe, crianças, a gente precisa de Deus e a gente precisa um dos outros. A gente precisa dizer assim, Jesus, escolhe os meus amigos. Escolhe quem deve ser meu amigo, porque nem todo mundo vai ser seu amigo. Você não pode sair abrindo seu coração para todo mundo, achando que todo mundo vai fazer o bem para você. Às vezes aquela pessoa não está preparada para te ajudar. Então a gente tem que dizer assim, Jesus, escolhe com quem eu devo abrir meu coração e que essa pessoa vai orar, vai me abençoar, vai me dar uma palavra de ânimo, de levantar. Porque, infelizmente, às vezes tem pessoas que não têm maturidade para te ajudar. Elas ainda não estão preparadas para te ajudar. E aí você vai, abre o seu coraçãozinho e aquilo se torna um problema maior, porque aquela pessoa sai falando para outra pessoa, ou aquela pessoa não te dá uma palavra de ânimo, aquela pessoa joga ainda um peso maior sobre você, uma condenação, uma acusação, e você está precisando de uma palavra de restauração, de esperança. Sabe, crianças, Jesus é maravilhoso. Ele sabe quem pode te ajudar. Primeiramente é Ele, e Ele também pode delegar a alguém aqui na terra, um amigo, um tio, alguém da sua família, ou algum amigo seu, ou um priminho, alguém que vai te ajudar. Não deixe de pedir ajuda, mas deixa Jesus escolher. Fala, Jesus, eu preciso desabafar com alguém, mas eu quero que o Senhor escolha. Sabe, crianças, Samuelzinho, meu filho, ele tem 2 anos. E às vezes, quando eu o corrijo, o coraçãozinho dele já fica às vezes triste. Aí ele vira, mamãe, eu tô triste. Aí eu falo, filho, eu respeito o seu sentimento, eu sei que você tá triste. Mas a mamãe teve que fazer isso, por isso e por isso. Mas o que eu quero te dizer é que ele já me vê como uma amiga dele. Ele já revela o sentimento dele para mim. E eu falo para ele, filho, vamos pedir para Jesus para você não desobedecer, para você não ficar triste, porque é ruim ficar triste. Mas ele já tem liberdade de falar isso para mim. Ou seja, ele já me vê como uma pessoa que ele pode dizer que ele está triste. Isso é bom para mim, porque o meu filho está se tornando meu amigo. Então, a gente tem que dizer, Senhor, cura o meu coração e me dê amigos verdadeiros, amigos que vão me ajudar, que amam o Senhor. E Jesus vai fazer isso por você, crianças. Com certeza. Jesus é aquele que curou Mateus. Mateus foi liberto. Ele deixou de ser um cobrador, de fazer injustiça com as pessoas, de roubar o dinheiro. E Mateus passou a ser um homem seguidor de Jesus e abençoador de pessoas, que orava pelas pessoas, que ajudava as pessoas, que falava do amor de Deus para as pessoas. Jefferson também, na historinha que a gente ouviu, foi liberto, né? Ele deixou o pai dele, o amor do pai dele curou o coração de Jefferson. Jefferson viu que a atitude de vingança não era boa. Então, crianças, nós só precisamos ir a Jesus e deixar Jesus nos guiar. Ele vai nos guiar para vencer todas as nossas dificuldades. Eu quero que Deus abençoe a sua vida. Outra coisa, crianças, lembra do nosso concurso?